Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, qual é a diferença de uma pessoa que alimenta o espírito, a alma e o corpo? Como é a mente de uma pessoa que ela só alimenta a alma e o corpo e abandona o lado espiritual? Quais são as consequências do reflexo na mente e no espírito dessa pessoa? A alma é uma coisa e o espírito é outra coisa. Então, quem não conhece sobre o espírito, acredita que o espírito é a sua alma. Então, qual é a diferença entre o espírito e a alma? E quais são as consequências de quem não alimenta o espírito e acredita que alimenta por não ter esse conhecimento do espiritual? O mundo espiritual, do que Deus explica, não é feito de misticismo, como muito religioso acredita, que o mundo espiritual é místico. Quem já criou o misticismo no mundo espiritual foi os religiosos. Então, o religioso, que ele não alimenta o Espírito Santo, ele sofre as consequências por não ter essa interpretação, essa visão das leis espirituais, daquilo que Deus explica de verdade. Então, quais as consequências de quem não alimenta o espírito e alimenta a alma? Ela já vive as consequências no seu próprio corpo, no seu intelecto. O que é a sua alma? Primeiro você tem que entender o que é a alma, para poder você entender o que são as leis espirituais de Deus, para você entender daí se você já sofre as consequências do abandono do espírito. Porque o espírito, ele é baseado em leis e não em misticismo, como os religiosos acreditam tanto. Então, todo religioso, ele sofre as consequências do abandono do espírito, mas ele não tem esse conhecimento. E eu vou explicar para você qual é a diferença de quem alimenta a sua alma, o seu corpo, e não alimenta o espírito, por não ter conhecimento sobre o espírito. Então, o religioso, ele aprende o mundo espiritual como misticismo e não como as leis do que Deus explica. Então, quando ele mais precisa do espírito, ele muitas vezes é abandonado pelo espírito e ele não sabe a respeito desse assunto. Ele já sofre as consequências e o abandono do espírito, mas ele acredita alimentar o espírito dele com misticismo, com banhos, acendimento de velas, a crença que ele acredita. Então, ele tem que buscar esse tipo de conhecimento para ele entender que ele já é abandonado pelo Espírito, porque ele burga as leis espirituais. Então, a lei do Espírito Santo é baseado em leis e regras, não em misticismo, como os religiosos acreditam. E qual é a diferença? Como é que eu descubro sobre isso? A respeito disso, quando eu creio do meu jeito, eu não sei as consequências do que eu vivo por alimentar apenas a minha alma. O que é a minha alma? A sua alma, ele é baseado nos seus estudos, no seu intelecto, na sua visão, na sua interpretação daquilo que você busca o conhecimento. Então, quer dizer, na sua alma está aquilo que você aprende, que você estuda, que você busca saber. Então, eu busco um conhecimento. A sua alma está os seus gostos. Então, eu gosto de certa coisa e busco agradar a minha carne com os meus gostos. Isso é a sua alma. Quer dizer, quem alimenta a alma, eu vou dar um exemplo para que você entenda. Quem alimenta a sua alma com mentiras, fofocas, glutonaria, inveja, ele já sofre as consequências do abandono do espírito. E aí, quando ele precisa do espírito,
ele entra na vibe tipo da procrastinação, da opressão, do abandono. Ele se sente uma pessoa como um caranguejo numa lata, quando ele mais precisa do Espírito. E ele não tem esse conhecimento. O religioso, ele não tem esse conhecimento. Então, quando ele mais precisa do Espírito, ele entra nessa energia negativa, se sentindo oprimido, preguiçoso, com dores no corpo. Por quê? Porque ele alimenta a sua alma, sem o conhecimento do Espírito. Então, quando eu vivo no pecado, o que é que eu alimento com a minha alma? A fofoca, a glutonaria, a bebedice, as conversas, a falação na rua. Então, eu alimento a minha alma com aquilo que eu gosto. E quando eu mais preciso do Espírito, eu entro nessa energia. Já na minha casa, eu tenho excesso de preguiça, dores no corpo, falta de ânimo, porque eu alimento mais o meu corpo e a minha alma e não tenho esse conhecimento. O nosso corpo, ele é alimentado pela nossa alma. E quem alimenta a sua alma, se você não busca esse conhecimento do Espírito? É sobre isso que você tem que aprender. Estudar mais para poder pegar os ensinos das leis espirituais que Deus explica, que não é o misticismo. O mundo espiritual, ele não é formado em cima de misticismo. Quem busca o conhecimento do misticismo já são os religiosos, que aprenderam a crer naquilo que está vendo. Mas está vendo e não está entendendo. Por isso, por ele não entender, por ele não estudar, não se alinhar com o Espírito, ele já acha natural adoecer, ganhar e perder, por ele não ter a interpretação. E é sobre isso que eu vou explicar para você. A razão disso. Uma verdade baseada em cima disso. Se o religioso realmente ele acreditasse em Deus, ele não buscava aprender só pelo que ele está vendo. E na vez dele, ele já naturalizar tudo. Por que ele naturaliza? Ganhar e perder e adoecer. E não passar de fase. E não prosperar. Ele já justifica quando é com ele. Porque na verdade ele não tem a razão. Ele não sabe a verdadeira razão dos sentidos que ele vive. Por quê? Porque ele alimenta a alma e não o espírito. Porque só quem é que vence nessa batalha espiritual entre a alma e o espírito? Quem sai vencendo na sua vida é quem você alimenta mais. Então quer dizer, Deus explica que para alimentar o espírito é preciso jejum, leitura da palavra e oração. As três coisas. Só uma com Deus as coisas não andam. Com o Espírito Santo, Deus não entra nessa vibe só orando. Por quê? Porque você não está buscando conhecimento de que lei você está quebrando. O que você está fazendo de errado. Por isso, a oração ela se torna inválida para quem não quer saber nada sobre o Espírito. Ela só ora. Ela não quer saber nada sobre o Espírito. Então, quer dizer, quando ela muito ora, por quê? Porque ela já alimenta a alma com as coisas ilícitas, com o pecado, com a mentira, a glutonaria, a inveja, a malícia, e por isso ela mesma invalida qualquer oração. Por isso ela acha tudo com ela natural e já justifica tudo aquilo que o religioso diz que é a lei do retorno na vida alheia. Quando é com ele, ele já não sabe a razão. Ele já naturaliza. Por quê? Porque ele alimenta a alma. O religioso, ele não alimenta o espírito. E aí ele sai perdendo nessa briga espiritual. E onde é que está escrito isso? Eu vou ler para que você entenda as consequências na sua casa de quem deixa o espírito de lado
e só alimenta a alma. E finge para ele mesmo que crê em Deus. E acredita da forma dele. Então ele já vive as consequências dessa crença limitante. Que eu vou explicar para você como funciona no seu corpo. De quem alimenta só a alma e não alimenta o espírito. Então quando ela precisa mais do espírito, ela se sente oprimida, encorajada, sem um pingo de vigor na carne. É uma pessoa que sofre muito, porque ela não gosta daquilo que ela está vendo. Ela está vendo, mas não está entendendo. Então os prazeres da carne dela tá lá. Na glutonaria, na fofocaria, na mentira, nas coisas ilícitas que Deus não aprova. Por isso ela não sabe discernir e não acredita no que Deus diz. E eu vou lhe explicar e lhe dar a razão disso, dessa base, desse ensino que o Espírito Santo me deu. Quer dizer, Deus, ele não só revela com palavras, ele revela no corpo. E o religioso, ele tá vivendo a opressão, a falta de energia, a preguiça, ele tem mais prazer, o religioso, ele tem prazer de pagar. Porque ele não tem coragem na carne dele. Ele só tem coragem de trabalhar para ganhar o dinheiro. Já na hora dele fazer, ele não tem coragem. Então ele justifica pagando. Ele tem prazer de pagar para fazerem aquilo por ele. Porque quando ele vai fazer, ele já não tem coragem. A carne dele milita contra o espírito. E eu vou explicar para você onde está escrito isso. E como é que você percebe isso visualmente quando você busca o conhecimento. Como essas pessoas, elas têm a crença dela, um olhar invertido daquilo que ela mesmo está vivendo. Ela tem conhecimento, mas não tem um entendimento daquilo que está vivendo. Então ela vive uma vida terrível. O religioso, ele vive uma vida mal vivida, mal satisfeita, mas ele não tem a interpretação pela visão. Porque ele é só um religioso. Então ele alimenta a carne dele do jeito dele, da forma que ele acredita. E quando ele precisa mais do espírito, quer dizer, ele sofre. Ele sofre tanto que chega a gemer de dores o corpo de uma pessoa que ela alimenta a alma, mas não alimenta o espírito. E quando ela mais precisa do espírito, ela não quer saber porque não tem coragem. Ela joga a culpa, ela bota qualquer um como culpado. É a casa, que eu não me dou bem nessa casa, é qualquer coisa, mas ela não tem essa interpretação pela visão da opressão que ela vive na carne dela, por ela ter essa preferência. O religioso muitas vezes ele percebe, né, que ele tá bem na fofoca, no feiticeiro, no forró, mas na casa dele ele não tem coragem. Cadê a coragem na carne? Cadê a disposição de fazer aquilo que ele tinha que fazer? Porque ele não tem prazer de fazer. Cadê o prazer da vida dele? Tá lá, tá fora. Então quer dizer, o que Deus explica sobre isso? Que a pessoa já está vivendo as consequências das suas escolhas, que é alimentar a alma. Ela não tem o conhecimento do espírito, ela tem conhecimento da alma. Então, o que é a alma? O seu intelecto, o que você estuda, o que você busca e o que você alimenta. O espírito já é outra coisa. O espírito, quando ele entra na sua vida, ele vem com uma verdade. Ele vem para descobrir aquilo que está encoberto, o espírito verdadeiro. Ele vem para lhe tirar, para lhe mostrar aquilo que você não está vendo. O espírito verdadeiro. Já o espírito mentiroso, ele infla, ele se alimenta do erro. Por isso as pessoas que alimentam a alma e não alimentam o espírito, quando ela vai precisar do espírito,
ela acredita que está com mal olhado, que está com a praga, que está com inveja na vida dela, porque o corpo dela geme. Porque ela não tem disposição na carne. Por quê? Porque ela não alimenta o espírito que fala a verdade na vida delas. E onde está escrito isso? Eu vou ler para que você entenda como é visível depois que o espírito revela aos seus olhos aquilo que ele explica. Então, enquanto o espírito ele não traz a sua visão, essa verdade, você não tem a interpretação daquilo que está vendo. Como assim? Quer dizer, por que é que eu me sinto mais corajoso naquilo errado? Por que é que eu tenho tanta disposição de fazer aquilo que eu gosto? E na hora que eu preciso, eu já não gosto. Na hora que é para eu limpar a casa, na hora que é para eu me dedicar na minha casa, é aquelas dores no corpo, aquela mal vontade, aquela preguiça me cobrindo. É sobre isso que você tem que buscar, uma verdade. Porque o mundo espiritual, de verdade do que Deus fala, não é o misticismo. É as leis que Deus criou. E quando eu quebro as leis, eu já sofro, mas não entendo por que eu sofro. Então, se eu sou um religioso, eu quero uma explicação do que eu vivo. E com explicação, por que é que eu estou assim? Deve ser olhado, deve ser mandinga, deve ser feitiço. Mas se eu não sei que eu alimento a minha alma nas coisas erradas, eu já sofro as consequências. Mas não acredito dessa forma. É assim que Deus explica. Então, se eu não acredito, é vida que segue. Não vou deixar de viver as consequências das minhas escolhas, que é ser feliz do meu jeito. Então, eu vou continuar alimentando a minha alma, acreditando que a minha alma já é o espírito, onde eu estou vendo, mas não estou entendendo. Eu vou ler para que você entenda como é visível as leis espirituais depois que Deus revela aos olhos daquele que busca uma verdade. Uma verdade. Quem não quer a verdade, justifica. Se eu não quero saber a verdade, eu justifico o que eu sinto. Por que é que eu sinto isso? Porque as pessoas sentem muita inveja de mim. Ah, porque essas pessoas, é muita praga na minha vida. Por quê? Porque eu quero continuar fazendo aquilo que eu não quero largar de fazer. E Deus explica. Em Tiago 4, Deus diz: resisti às paixões. As paixões é aquilo que eu gosto, é os desejos da minha carne, que é a sua alma. Então, de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto o saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos. Matais quer dizer, matais o espírito. Quer dizer, se eu mato o espírito, eu sou invejoso. É isso que Deus explica. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebes, porque pedes maus, para gastarem em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, consiste-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós em vão, diz as Escrituras. O Espírito que em nós habitas tem ciúmes. Deus tem ciúme das pessoas. Então, se as pessoas elas querem alimentar a alma, Deus, ele não se move de quem alimenta a sua alma.
e não busca ele como ele ensina. Antes, ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. O que é a soberba? É a pessoa dizer e não cumprir. Ela mentir. Uma pessoa soberba, ela dá razão ao comportamento dela. Ela justifica o comportamento dela. Uma pessoa soberba, ela não aceita ver uma pessoa fazer aquilo que ela faz. Ela faz, mas ela acha certo ela fazer, mas quando vê alguém fazendo, ela já critica. O soberbo, ele é assim. Ele dá razão e sentido a ele. Ele não consegue cumprir aquilo que ele cobra das pessoas. As pessoas soberbas são assim. Então, quer dizer, se eu alimento a minha alma e não alimento o meu espírito, eu já sofro as consequências. Só não sei que consequências são essas. Então, eu me rendo. E eu não vou deixar de ser feliz da forma que eu sou, da forma que eu acredito, porque Deus diz isso. É a Bíblia. Mas veja bem, entenda bem esse conteúdo para que você entenda se Deus, ele faz cumprir aquilo que ele fala ou não. Um exemplo, uma pessoa que ela alimenta a sua alma da forma ilícita, com bebedice, com mentira, com fofoca, com inveja, quando ela mais precisa, tudo da vida dela fica pelo meio. Se ela for ler um livro, ela não termina o livro. Se ela for fazer um curso, muitas vezes ela não termina o curso. Tudo da vida dela, ela começa, mas não termina. Ela não tem aquele prazer. Por quê? Porque ela já alimenta a alma. E a alma puxa o ser humano a fazer aquilo que mais ela é feliz. E por isso os projetos da vida dela não são concluídos. E elas acham normais e naturais. Por quê? Porque ela não alimenta o espírito. Porque quem vence é quem você alimenta mais. É isso que a Bíblia diz. Então, se eu alimento a minha alma, eu quero trabalhar para ser feliz. E quando eu preciso do espírito, eu vou entrar nessa vibe. Nessa energia negativa, nessa preguiça, nessa indisposição, nessa falta de coragem, nessas dores no corpo, principalmente fibromialgia. E porque quando eu mais não preciso, a minha carne está bem ali. Então as pessoas já são rendidas porque não querem buscar o alimento do espírito. Então ela não tem nem a visão da razão daquilo que ela vive. Então, se você duvida dessa espiritualidade verdadeira que Deus explica, quer dizer, quando eu vivia na casa dos meus pais, a minha mãe dizia sempre assim: eu vivo com seu pai porque ele não empata eu fazer aquilo que eu quero. Porque se ele empatasse, eu não conseguiria viver. Quer dizer, se o meu pai empatasse a minha mãe fazer os desejos dela, se ela quer viajar, se ela quer sair, se ela quer ir para casa de quem ela quiser, meu pai não empata. Quer dizer, se empatar, ele ia ver a fúria, a raiva que ia subir nela, de ela não fazer aquilo que ela queria fazer. Quer dizer, é uma pessoa que ninguém domina os instintos da carne dela. Por isso, ela finge ali que tá tudo bem. Porque, na verdade, ela tá fazendo o que ela quer. Desde o momento que ela não fizer mais o que ela quer, você vai ver que essa pessoa, ela muda totalmente o comportamento e o temperamento dela. Quando ela é dominada já pela carne, pelo pecado. Então ela sente prazer na fofoca, na glutonaria, na mentira, ela dá razão àquele comportamento, mas quando ela mais precisa, ela tá ali oprimida. Ela não tem coragem
para fazer aquilo que o corpo não ajuda. Então ela entra nessa vibe da procrastinação, da preguiça, da murmura. É uma pessoa que fala mal, que critica dentro de casa. É uma pessoa insuportável dentro da casa dela. Então ela é mais feliz na rua, na fofoca, porque na casa dela ela não se sente nem bem. Do jeito que é a sua casa, dentro do seu corpo, que é a sua alma, é o comportamento da pessoa dentro da casa dela. Por que ela se sente melhor na rua? Por que ela se satisfaz na rua? Entenda como Deus revela? Deus revela, mas a pessoa que está cega, espiritual, que ela alimenta só a alma dela, ela não entende aquilo que vive. Por isso Deus fala dessa primeira morte, que é a morte do espírito. Que quem é morto espiritual, ele não entende a razão do que vive. Então quer dizer, quando uma pessoa abre a boca e diz, se o meu marido empatar eu fazer o que eu quero, eu não vivo. Eu não aceito que ninguém proíba eu viajar, eu fofocar, eu ir para casa das minhas amigas fazer o que eu quiser. Por quê? Ela não consegue ser manobrada, fazer as coisas corretas. E ela acha que o certo é aquilo como ela acha. Porque ela não sabe as consequências. Então, ela já vive as consequências. Mas, por ter o dinheiro para pagar, ela tem o dinheiro para pagar aquilo que ela quer, que é uma faxina paga, que é uma comida pronta, compra, mas ela não tem a disposição. Quer dizer, é como se a pessoa vivesse trocando trabalho por trabalho. Aquilo que ela podia fazer, ela não tem disposição de fazer. Mas ela trabalha para comprar. Para passar, ela troca os prazeres, porque ela não tem o prazer da forma correta. Todo mundo que trabalha, com certeza, ela precisa de uma ajuda, de um apoio, mas isso não significa que quando eu for fazer, eu não tenha nenhum prazer naquilo que eu vou fazer. Não justifica, uma coisa não justifica a outra. Uma coisa é você trocar porque você trabalha. Eu trabalho e pago alguém para fazer os meus quefazeres. Mas não significa que quando eu for fazer, eu não tenha prazer naquilo que eu estou fazendo. E é isso que Deus explica. Quando eu alimento a minha alma, eu troco os meus prazeres. E aí quando eu necessito realmente fazer, eu não tenho a disposição. Eu não tenho a disposição. E pode quem quiser falar mal, criticar, dizer que eu sou preguiçoso. Eu não estou nem aí. Porque na minha razão, no meu intelecto, eu trabalho e eu pago. Por isso a pessoa que é morta de espírito, que não alimenta o espírito com jejum, oração e leitura da palavra, ela justifica o que vive, para dar razão ao que vive. Aí eu entendi, das vezes que eu vi, quer dizer, se eu não fizer aquilo que eu quero, realmente eu não consigo viver. Porque eu não consigo não fazer aquilo que eu quero. Eu tenho que fazer aquilo que eu quero. Então eu estou dando razão ao meu comportamento. Mas quando eu mais preciso de uma verdade, está ali a revelação no meu corpo. A preguiça, a procrastinação, as minhas coisas pela metade, porque as coisas não andam, e aí eu fico sem entender a razão do que eu vivo. E a razão é eu alimentar a carne, a alma e não o espírito. E aí eu só vou ver as consequências realmente com muitos anos, porque isso que eu estou lhe explicando, eu vi uma vida inteira. E muitas vezes o meu pai, ele abria a mão para não ter briga. Porque se ele proibisse, a briga ia tomar conta da casa. Então ele já sabia que não podia proibir ela fazer o que ela quisesse. Quer dizer, como é que eu tenho disposição de fazer coisas que não é para eu fazer e quando é para eu fazer eu não tenho a disposição?
eu não tenho coragem? Então, quando eu tenho dinheiro, eu ainda pago. Quando eu não tenho, se quiser, faça você. Se você quiser, que faça, porque eu não estou nem aí para o que você fala. Porque a carne não ajuda. Que é isso que eu li aqui para você. Então, quem não sabe discernir entre a alma e o espírito, ele é enganado pelas suas decisões, pelos seus gostos. Porque o espírito, ele entra para limpar, para tratar. Então, se eu não acredito e não quero, a minha alegria, os meus prazeres já tá lá. E por isso eu sou como se fosse, para Deus, castigado quando eu preciso. Por isso, a pessoa sente tanta dor no corpo, tanto problema, tanta mazela dentro de casa, quando ela mais precisa do corpo. E nem a própria pessoa, ela entende. Então ela justifica que é a inveja, que é a casa, né? Que eu via isso na minha casa. Só pode ser essa casa. Porque quando eu tô fora, quando eu tô na rua, eu me sinto bem. Mas dentro de casa eu não me sinto. Quer dizer, justamente o que eu li para você. Quem alimenta a alma milita contra o espírito. Então, se eu alimento mais a minha alma, quando eu preciso, eu vou sentir a opressão. Se eu estou fazendo aquilo que eu não gosto, se eu estou fazendo por obrigação, por necessidade, não vou ter a recompensa. Ninguém me paga por isso. Por isso é tão sofredor uma pessoa que alimenta a alma, mas não alimenta o espírito. E ela não quer abrir mão de sair do pecado para buscar um conhecimento de uma verdade. Elas criam as suas verdades. Por isso é o que eu li aqui para você. Então, quem não busca esse conhecimento do espírito, acredita que o espírito já é a alma, onde não é. E quem alimenta a alma sofre as consequências do espírito. Então, essa preguiça exagerada, essa procrastinação, essa dor no corpo, que a pessoa chega a gemer de opressão, é porque ela só é feliz da forma que ela acredita ser feliz. E muitas vezes, quando ela está ali necessitando do corpo dela, ela passa a pensar. Que a gente é uma máquina para pensar. Então começa a pensar, não gosta do que está pensando, prefere estar iludida na mente. Na televisão, na procrastinação, no celular, menos em uma realidade. Porque quando você está fazendo realmente algo necessário para você, você começa a pensar. E os seus pensamentos, quando não são agradáveis, né, o corpo sente. Por quê? Porque é uma pessoa que não tem rotina de orar, não jejua, não busca sobre a verdade. Então ela já cria essas verdades. Porque a verdade do Espírito que criou as leis são essas. Se eu já alimento a minha alma e desprezo o Espírito, eu já sofro as consequências. Que é a procrastinação, o excesso de preguiça, a falta de coragem. Então, por isso, eu tenho mais prazer em trabalhar e pagar. E me sinto feliz na rua, no mundo, e por isso eu não entendo a minha casa. Porque, na verdade, uma pessoa que não se sente bem na própria casa, ela já está muito mal espiritualmente. Ela já está mal espiritualmente. E ela não consegue ver o cenário da vida dela. E por isso ela prefere viver dessa forma. Andando sem destino, sem pensar, procrastinando o tempo todo. O tempo todo. Lá no passado a minha mãe disse que chegava ao ponto de entrar no ônibus e ficar passeando. Dentro de Maceió, passeando, só olhando as lojas, sem ter dinheiro para comprar, só para não estar dentro de casa pensando. E aí ela voltava bem. Quer dizer, é uma pessoa que não tem noção, que já matou o conhecimento do Espírito verdadeiro, então ela prefere viver de ilusões, de mentiras,
de procrastinação para passar o tempo. Está cumprindo tabela, mas não sabe a razão realmente daquilo que vive, porque não quer abrir mão do pecado. Então, quando uma pessoa já reconhece as consequências do que está vivendo e mesmo assim ela não busca ajuda, porque esse nível, a pessoa precisa de uma ajuda. Ela não consegue sair sozinha desse poço, dessa visão. Ela já vive dominada pela visão. Então, eu quero aquilo que me faz bem. Eu não quero saber as consequências. A fofoca é ruim, é errado, pode prejudicar os meus filhos. Eu não quero saber. Todo mundo, na verdade, ela já ouviu falar sobre as consequências espirituais, mas ela não quer acreditar porque não busca. E ela não busca por não saber a razão. Por que é que eu gosto tanto dali e na minha casa eu me sinto mal? Por que na minha casa eu não consigo buscar algo que agregue, que me traga uma sabedoria? Quer dizer, eu me sinto bem nas coisas que não me proporcionam nada. Porque aí eu fico nesse estágio. Porque eu já alimento a minha alma. Então, a pessoa que alimenta a alma, até um conteúdo desse, a maioria das pessoas, elas não conseguem ouvir tudo. Porque ela dorme. Ela dorme. Já várias pessoas me comentaram isso. Não consigo ouvir seu conteúdo todo. Eu começo a ouvir e garro no sono. Quer dizer, a pessoa já sabe que está mal espiritualmente. Mas ela não sabe como sair. Quer dizer, deu sono, tem que orar o Salmo 91. Tem que repreender, tem que lutar para alimentar o espírito da verdade. Porque se dá sono, porque eu estou alimentando a alma. E o espírito, ele milita, ele não... Existe aí uma contradição. O corpo quer uma coisa e o espírito outra. Então, se eu alimento só o corpo, e o espírito está morto, que é isso que a Bíblia diz. E se o espírito está morto, eu não sei a razão do que eu vivo. Por isso, eu justifico o que eu vivo. E eu quero crer em Deus pela visão, pelo que eu estou vendo. Mas estou vendo e não estou entendendo. Então, quando você tira um vício de uma pessoa, que ela é viciada, você vai ver o desespero que ela fica. O nervoso que ela fica. Ela perde os sentidos da vida dela. Uma pessoa que tem vício. Então, independente do vício, ela chora. Então, se for uma patota de fofoca, casa de amiga, e a pessoa não puder mais ir, a pessoa vai ver que vai perder um equilíbrio ali, naquele ambiente. Porque a pessoa alimenta a alma ali. Se sente bem ali. Se energiza ali. Independente de saber se está causando mal na família ou não. Porque ela não acredita dessa forma. Por que ela não acredita? Porque não busca. Porque não busca. Então, todo viciado, ele é descontrolado assim que você tira ele do vício. Por isso é que eu estou lhe dando essa base de ensino. Quer dizer, a minha mãe sempre explicou que se o meu pai proibisse, fosse daqueles homens que proíbe ela ir para qualquer lugar, ela não ia suportar a convivência. Porque ela não se sentia bem na casa. Porque ela não se sentia bem fazendo as coisas que é para fazer. Então, a pessoa que é assim, ela se sente bem trabalhando, pagando ou gastando. Para dar sentido, o meu sentido de vida já é esse. Já é esse. Então, isso significa uma pessoa que alimenta totalmente a alma e desconhece do conhecimento do espírito. Por isso, ela procrastina, ela tem opressão, dores no corpo, ela não se sente bem na própria casa e ela não entende a razão disso tudo. Ela não sabe a razão. Então, quando uma pessoa é muito espiritual, do misticismo, né, ela ainda faz até sacudido na casa, que é uma limpeza espiritual. Dá defumador, ponto de pólvora, que é para dizer que é para limpar o ambiente. Onde, na verdade, está só se enganando.
tá só se enganando. Tudo de uma pessoa que é espiritual do misticismo tá fora. E quando a pessoa é espiritual, do espírito que fala a verdade, o espiritismo se movimenta, o espírito verdadeiro, ele revela na sua alma, no seu intelecto, no seu entendimento, nos seus gostos. Hoje eu já não gosto daquilo que eu gostava. Parece ser outra pessoa. E quem me conhece sabe que eu não tinha paciência nem de esperar uma fila. Fila nenhuma. Eu não tinha. Se eu chegasse num salão de beleza e tivesse muita gente, eu preferia não escovar o cabelo, porque eu não tinha paciência. E até a minha cabeleireira comentou, como você mudou. Quer dizer, ou é do meu jeito ou eu não quero, eu perco a paciência, porque eu alimento a minha carne. E quando eu alimento a minha carne e não o espírito, eu quero tudo do meu jeito. O meu sentido de vida é da forma que eu penso, da forma que eu creio. E eu acho melhor que eu faça do meu jeito do que eu perder a paciência. Não me faça perder a paciência. Porque é uma pessoa que não crê, não busca, não quer saber a razão das coisas. Então, quando você tira aquele brinquedinho daquela pessoa, ela fica desequilibrada. Desequilibrada totalmente, porque ela alimenta a alma, que não é o espírito. Que ela não vê sentido. Se ela for ler a Bíblia, ela não entende. Ela vai orar, ela não tem revelação, ela não vê nada mudar. Por isso se torna um religioso, acredita que a religião é um misticismo, onde na verdade são leis espirituais criadas pelo Criador, que ele não se revela de qualquer forma. Então ou eu passo a aprender pelo que eu estou vendo, que eu preciso mudar e me agarrar em algum lugar para conseguir sair desse estágio espiritual que eu me encontro, ou eu não vou conseguir ajuda, porque eu me sinto melhor lá, naquela situação. Então, o homem, quando ele tem uma mulher que gosta do erro, da fofoca, da mentira, da inveja, das patotinhas, se ele proibir, ele vai ganhar um inimigo dentro da casa dele. Ele não vai entender. Quer dizer, porque agora ela vai justificar, eu trabalho, o sentido dela está fora, não está na família. Ela não tem prazer ali naquela família. Ela não se sente pertencente ali, a não ser que traga o povo. E toda casa que anda gentes, patotas de gente para beber, a Bíblia ensina que há desunião, há perca financeira, porque ele traz as pessoas para a casa dele. Ele não sabe ali a falsidade rolando. Que o povo dá um de amigo sem ser amigo, mas as consequências estão ali na casa. As brigas e as desuniões. Mas a pessoa não perde tempo em buscar esse conhecimento. Então entenda bem o que é o espírito que revela a verdade e o que é a nossa alma. Então, se eu alimento a alma, o espírito ele sai perdendo nessa briga. Porque eu já alimento a minha alma da forma que eu acredito. Eu acredito desse jeito. Então, eu pago as consequências. É tipo, eu pago o pato. Eu me responsabilizo pelos meus atos. Então, eu prefiro ter coragem de trabalhar, pagar, comprar comida pronta, pagar quem faça, pagar a faxina. Mas eu sinto na minha carne a falta de disposição. A falta de... eu estou trocando o trabalho. Por isso, muitas vezes, a pessoa nem vê as coisas andar. Que aquilo que eu podia fazer, eu não tenho prazer de fazer. Eu tenho prazer de pagar. Então, eu justifico. Que eu já pago porque trabalho. Mas não justifica eu não ter a disposição, a vontade, o prazer na minha carne de servir a família, de passar um domingo bem em casa, de ter prazer de ler um livro, de me sentir bem na minha casa. Não justifica. Uma coisa não justifica a outra. É o ser humano que não busca esse conhecimento. Então, uma época eu ainda me vi assim. Ainda me lembro o local que eu me percebi dessa forma.
que na hora eu pensei, critiquei tanto minha mãe e estou me sentindo dessa forma, com preguiça, que eu não era preguiçosa. Então, na mesma hora eu justifiquei, porque eu trabalho e estou acostumada com funcionária. Foi o que me veio na cabeça. É o costume, é o ritmo que eu vivo. Onde, na verdade, eu estava no mesmo ritmo. Trabalhando, gastando e procrastinando. Porque a revelação do Espírito só vem quando você alimenta o Espírito. Então aí eu percebi quanto eu trabalhei desnecessariamente. Sem ter prazer em coisas que era para eu ter prazer, né? E tendo prazer em coisas que não era para eu ter prazer. Porque aí, se eu tenho prazer lá, eu pago as consequências, mas já não vejo. A desobediência dos filhos, a desunião familiar, a procrastinação, as percas financeiras, tudo. É um conjunto de coisas. Mas como eu não alimento o espírito, eu acho natural. Eu acho normal. Porque a minha razão, na verdade, já está fora. E o meu sentido está corrompido. É o coração corrompido que a Bíblia fala. Então eu tenho prazeres onde não era para eu ter e desprazeres quando eu mais preciso. Então aí eu entendi, quando eu via essa justificativa. Quer dizer, eu ainda vivo com seu pai porque ele não me proíbe eu fazer nada daquilo que eu quero. Aí você entende que a pessoa tem prazer naquelas coisas e não tem prazer nas outras. E aí começa a desavença dentro do lar. E a pessoa quer justificar. Eu justifico para dar razão ao meu sentido de vida. Mas até quando a pessoa vai conseguir se permanecer nesse ritmo? Porque um dia a casa cai, o corpo cansa, as coisas mudam e tudo vem à tona. Quer dizer, vai começar a vir à tona, né? Quando chega, as coisas começam a mudar. Por que é que eu não prospero? Porque eu gasto tanto dinheiro desnecessariamente. Aí o homem, ele justifica, eu preciso ser feliz. E aí, quer dizer, a minha felicidade depende desse estilo de vida que eu vivo. Viajando desnecessariamente, buscando amizades falsas na rua, trazendo os falsos para minha casa, fingindo uma alegria, mas eu tô pagando as consequências. Tá tudo ali. Eu só não tô entendendo porque não leio Bíblia, não busco conhecimento. Por quê? Porque é a morte espiritual que a Bíblia fala. Quem foge do entendimento, está em Provérbios. Quem foge do entendimento, ele, na congregação dos mortos, ele reinará. Ele não entende esse ciclo que ele vive. Esse estilo de vida que ele vive. Ele dá razão. Entendeu? Então, eu espero que você tenha entendido a lógica das coisas. Porque a gente não generaliza tudo, mas raciocina para poder entender. Claro que se eu trabalho, é digno que eu pague alguém. Mas não justifica as minhas dores no corpo, as minhas opressões, a minha preguiça, aquela falta. Não justifica, uma coisa não justifica a outra. Né? E aí quando você estuda, você entende a razão do que Deus diz. Porque o meu ciclo de vida está fora. E quando eu tô dentro, eu começo a me sentir oprimido na minha casa. Eu não me sinto feliz. E não é normal uma pessoa não se sentir feliz na própria casa, não sentir paz, não se sentir bem. Tem algo errado. Mas se eu acho normal, porque não busco conhecimento espiritual. Por isso eu acho normal. Então, por isso eu vi tantas vezes. Se o meu marido proibisse eu ter meus ciclos de amizade, fazer minhas viagens e fazer o que eu quero, eu jamais ia conseguir viver, porque não me sinto bem na minha casa. É uma fuga. É uma vida de aparência. Mas a pessoa não busca o conhecimento e está tudo ali há anos na minha frente e eu não queria ver, porque me sentia feliz
nesse estilo de vida, tapeando, fugindo, porque não me sinto bem da forma que era para eu me sentir bem. Não é verdade? Não sei se você já passou por essas experiências, mas eu também já tive todas essas experiências. E ficava sem entender, quando eu mesmo me percebia. Nossa, que estranho, eu tô me percebendo parecidíssima com a minha mãe. E aí justificava. Quando eu tava lá, eu tava vendo. Em mim mesmo, eu já preciso de ajuda para me ver. Eu preciso que alguém me ajude eu me enxergar. Porque para eu me ver, dá mais trabalho. Por isso essas pessoas, elas não aceitam que ninguém diga. Porque elas não percebem, né, quem são de verdade e não aceitam que ninguém diga. Porque é a forma que ela encontrou de se ver. Então eu peço para você que deixe o seu comentário e o seu like. E até o próximo vídeo.